Capítulo 8. A previsão como fruto da modernidade. Nunca grite em francês. A senhorita Bré é mais respeitosa. O território do cisne negro. No outono de 2009, eu estava na Coreia, acompanhado por um grupo de figurões de terno e gravata. A uma mesa redonda, sentou-se um homem chamado Takatoshi Kato, então diretor adjunto de uma poderosa instituição internacional. Perante o painel de discussão, ele fez uma rápida apresentação em PowerPoint, mostrando suas projeções econômicas e as de seu departamento para 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014. Isso aconteceu poucos dias antes de eu decidir elevar meu pensamento, falar devagar e em tom sacerdotal, tentando deixar as pessoas envergonhadas em vez de insultá-las. Ao ouvir a apresentação de Kato, não consegui me controlar, e tive um surto de raiva diante de 2.000 coreanos. Fiquei tão irritado que quase comecei a gritar em francês, esquecendo-me de que estava na Coreia. Corri para o microfone e disse que, da próxima vez que alguém de terno e gravata apresentasse projeções para o futuro, o público deveria pedir para ver as projeções feitas por aquele sujeito no passado. Neste caso, o que ele havia previsto para 2008 e 2009, os anos de crise, 2 a 5 anos antes, isto é, em 2004, 2005, 2006 e 2007. O público, então, constataria que o altamente venerável Kato-san e seus colegas não eram, para dizer o mínimo, muito bons no negócio de precognição. E não é apenas o Sr. Kato. Nosso desempenho em calcular acontecimentos raros e significativos na política e na economia não está próximo de zero, ele é zero. Eu improvisei, ali mesmo, minha solução. Não podemos colocar todos os falsos prognosticadores na cadeia. Não podemos impedir as pessoas de exigirem previsões. Não podemos dizer às pessoas para não contratar o próximo sujeito que fizer promessas sobre o futuro. Tudo o que quer é viver em um mundo em que as previsões, como estas do Sr. Kato, não nos prejudiquem. E este mundo tem um atributo único, a robustez. A ideia de propor a tríade nasceu naquele momento, como resposta à minha frustração, fragilidade e robustez ante fragilidade, como um substituto para os métodos preditivos. A senhorita Bré tem concorrentes. O que estava me deixando irritado daquele jeito era minha percepção de que os prognósticos não são neutros. Eles estão inteiramente imersos na heterogeneia. Os prognósticos podem ser extremamente prejudiciais para os que assumem riscos, o que não é muito diferente de oferecer às pessoas uma poção mágica no lugar do tratamento do câncer, ou propor a sangria, como na história de George Washington, e havia evidências. Danny Kahneman, legitimamente, continuava advertindo-me sobre meus acessos de raiva e minhas explosões diante dos respeitáveis representantes do saber instituído, respeitáveis até o momento, gestos pouco condizentes com o sábio membro da inteligentsia no qual eu deveria ter me tornado. Ainda assim, ele atiçou ainda mais minha frustração e meu sentimento de indignação ao me alertar para as evidências da heterogeneia. Existem inúmeras descobertas empíricas comprovando que fornecer uma previsão numérica aleatória a alguém aumenta a sua assunção de riscos, mesmo que a pessoa saiba que os prognósticos são aleatórios. O que mais tenho ouvido são queixas sobre os prognosticadores. O próximo passo é óbvio, embora raramente seja colocado em prática: prevenir a heterogeneia causada por prognósticos. Podemos entender os dispositivos que oferecem segurança para crianças, mas não aqueles que protegem a arrogância dos prognosticadores. O preditivo. O que torna a vida simples é que o robusto e o antifrágil não precisam ter uma compreensão tão exata do mundo quanto aquilo que é frágil. E eles não precisam de prognósticos para perceber como a redundância é um modo de ação não preditivo, ou melhor, menos preditivo. Usemos o argumento do capítulo 2. Se alguém tiver dinheiro extra no banco, além de estoques de bens comercializáveis, como carne e comida enlatadas, e barras de ouro no porão, não será necessário saber com precisão qual evento causará dificuldades potenciais. Poderia ser uma guerra, uma revolução, um terremoto, uma recessão, uma epidemia, um ataque terrorista, a secessão do estado de Nova Jersey, qualquer coisa. Não é preciso fazer muitas previsões, ao contrário daqueles que estão em situação oposta, ou seja, endividados. Os endividados, em função de sua fragilidade, precisam prever com uma exatidão muitíssimo maior. Mais ou menos dentes podres. É possível controlar a fragilidade muito mais do que imaginamos. Por isso, vamos amadurecer 3 pontos. E, uma vez que detectar a antifragilidade, ou
Na verdade, sentir seu cheiro, como Tony Gorducci nos mostrará nos próximos capítulos, é infinitamente mais fácil do que prever e compreender a dinâmica dos eventos. Toda a missão resume-se a um ponto-chave: o que fazer para minimizar os danos e maximizar os ganhos dos erros de prognóstico, isto é, fazer com que as coisas que não se deteriorem, ou, até mesmo, se beneficiem, quando cometermos um erro. 2. Por enquanto, não queremos mudar o mundo. Deixemos isso para os utopistas soviéticos de Harvard e outros fragilistas. Devemos, primeiro, tornar as coisas mais robustas a deficiências e erros de prognóstico, ou, até mesmo, explorar esses erros, convertendo os limões em limonada. 3. Quanto à limonada, a história parece nos dizer que ela obterá êxito em qualquer circunstância. A antifragilidade é, necessariamente, o modo como as coisas seguem adiante sob o beneplácito da mãe de todos os agentes estressores, chamada tempo. Mais do que isso, após a ocorrência de um evento, digamos, um tsunami, uma primavera árabe semita ou manifestações semelhantes, um terremoto, uma guerra ou uma crise financeira, é preciso transferir a culpa pela incapacidade de perceber sua aproximação para a incapacidade de compreender a antifragilidade, ou seja, por que construímos algo tão frágil esses tipos de eventos? Não perceber um tsunami ou um evento econômico se aproximando é desculpável. Construir algo frágil diante dessa realidade não é. Além disso, quanto ao tipo de utopismo ingênuo, ou seja, a cegueira à história, não podemos nos dar ao luxo de depender da eliminação racionalista da ganância e de outros defeitos humanos que fragilizam a sociedade. A humanidade vem tentando fazer isso há milhares de anos. E os seres humanos continuam os mesmos, com mais ou menos dentes podres. Então, a última coisa que precisamos é de moralistas ainda mais perigosos, que parecem estar em permanente estado de desconforto gastrointestinal. Em vez disso, a ação mais inteligente e prática é fazer com que o mundo seja a prova de ganância, ou, até mesmo, quem sabe, fazer com que a sociedade se beneficie com a ganância e outros defeitos identificados na raça humana. Apesar de sua má fama, algumas pessoas da indústria nuclear parecem estar entre as poucas que compreenderam a questão e a levaram à sua conclusão lógica. Após o desastre de Fukushima, em vez de prognosticar a falha e as probabilidades de desastre, estas inteligentes empresas nucleares perceberam que deveriam concentrar-se, primeiramente, na exposição à falha, tornando a previsão ou a não previsão da falha bastante irrelevante. Essa abordagem leva à construção de reatores suficientemente pequenos, e a sua instalação a uma profundidade suficiente para permitir que várias camadas de proteção formem-se à sua volta, de modo que a falha não nos afete muito caso ocorra. É mais caro, porém, ainda assim, é melhor do que nada. Outro exemplo, dessa vez na economia, é o foco do governo sueco na total responsabilidade fiscal após os problemas de orçamento enfrentados em 1991. Isso os torna muito menos dependentes dos prognósticos econômicos. E foi isso que fez com que escapassem das crises posteriores. B. A ideia de se tornar um não-peru. É óbvio, para qualquer pessoa que ainda não tenha bebido, que podemos enviar um homem, uma família, um vilarejo com uma pequena câmara municipal à Lua, e prever a trajetória dos planetas ou o mais mínimo efeito com a ajuda da física quântica. Mas os governos com modelos igualmente sofisticados não são capazes de prever revoluções, crises, déficits orçamentários ou mudanças climáticas, ou, até mesmo, os preços de fechamento do mercado de ações, que irá ocorrer apenas daqui a algumas horas. Há dois domínios diferentes, um em que é possível prever, até certo ponto, e o outro, o domínio do cisne negro, em que só os perus e as pessoas com comportamento semelhante ao dos perus deveriam operar. E a fronteira é tão visível, para os não-perus, quanto a existente entre o gato e a máquina de lavar. As vidas social, econômica e cultural encontram-se no domínio do cisne negro, a vida física bem menos. Além disso, a ideia é separar os domínios entre aqueles em que tais cisnes negros são imprevisíveis e relevantes, e aqueles em que os eventos raros não geram preocupação alguma, por serem previsíveis ou por serem irrelevantes. No prólogo, mencionei que a aleatoriedade no domínio do cisne negro é irremediável. Repetirei isso até ficar rouco. O limite é matemático, ponto final, e não há maneira de contornar isso neste planeta. O que não é passível de mensuração e previsão permanecerá não mensurável e não previsível, não importando quantos doutores com nomes russos e indianos estejam envolvidos na tarefa.
independentemente de quantas correspondências insultuosas eu receber. Na zona do cisne negro, há um limite ao conhecimento que nunca poderá ser alcançado. Não importa o nível de sofisticação a que a ciência estatística e de gerenciamento de riscos possa chegar. Este autor não está exatamente comprometido em afirmar a eterna impossibilidade de se saber alguma coisa sobre esses assuntos. O problema geral do ceticismo tem sido levantado, ao longo da história, por uma vasta tradição de filósofos, incluindo o sexto empírico, Algazel, Hume e muitos outros céticos e empiristas céticos. Mas, sim, em formalizar e modernizar tal impossibilidade, como um pano de fundo e um adendo ao meu argumento contrário ao Peru. Portanto, meu trabalho é sobre onde se deveria ser cético, e onde não se deveria ser. Em outras palavras, concentrar-se em escapar da P do quarto quadrante. O quarto quadrante é o nome científico com que batizei o domínio do cisne negro, aquele no qual temos uma alta exposição a eventos raros e extremos, e estes eventos são incalculáveis. C. Porém, o que é pior, devido à modernidade, a participação do extremistão tem aumentado. Os efeitos da lógica de o vencedor leva a tudo estão piorando. O sucesso de um escritor, uma empresa, uma ideia, um músico, um atleta, tem de ser planetário, ou, então, não significa nada. Esses efeitos pioram a previsibilidade, já que, agora, quase tudo na vida socioeconômica é dominado por cisnes negros. Nossa sofisticação nos coloca, continuamente, à frente de nós mesmos, criando coisas que somos cada vez menos capazes de compreender. Chega de cisnes negros. Enquanto isso, ao longo dos últimos anos, após a descoberta da noção de cisne negro, o mundo também tem caminhado em sentido contrário. Oportunistas estão, agora, se ocupando de prever, predizer e prognosticar os cisnes negros com modelos ainda mais complicados, oriundos das teorias do caos, da complexidade, da catástrofe e da geometria fractal. No entanto, mais uma vez, a resposta é simples: menos é mais. Mudamos o discurso para a antifragilidade.